Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada. É muito bom. Eu falo que a minha vida ela é para compartilhar o que eu aprendi. E para aprender, tem esforço ou não tem? Pode falar mais alto. Então, por isso, já que a Silvinha falou aqui, eu faço um tratamento, então provavelmente não, eu vou te contar a minha história. Então, a bagagem que eu vou te trazer, ela veio de muito esforço, né? Então, eu espero que você possa receber com carinho aí o que eu aprendi, que é o que eu estou te ensinando. Então, eu não ensino, um diferencial que eu vejo é que eu não ensino aquilo que eu estudei. Eu ensino o que eu estudei, o que eu vivi e o que eu uso. Que eu uso com pacientes, com pessoas e que eu tenho visto vidas transformadas, né? Então, a minha oração é para que a sua vida também seja transformada. A minha missão de vida, eu criei a frase, destorça ou distorcido. Que significa isso? A minha missão de vida é te ajudar a destorcer, ou seja, descomplicar aquilo que parece que está muito torcido, tá? Muito distorcido. Essa é a minha missão de vida. Por isso que eu falo muito de mudança de mente. Porque eu entendi que a mente é onde começa tudo. Por isso, a mente é minha ou é sua? Cada um tem sua própria mente. Então, já que cada um tem sua própria mente, a gente vai dar um comando para a sua mente. Em que sentido? Não adianta nada se eu vou lá, falo aqui com você e você não abriu sua mente para ouvir o que eu vou dizer. Então, vamos fazer como se fosse uma oração ou uma declaração. Você repete comigo? Sim? Vamos lá. Coloca a mão na sua cabeça. Você vai dizer assim, em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente está aberta, está cativa a Jesus Cristo, e eu quero ouvir, eu quero entender, e eu quero aprender. Coloca a mão no seu coração. Eu declaro que as minhas emoções estão quietas para que eu possa ouvir e entender. Amém? Amém. Quem falou isso de verdade, acreditando, está com a mente aberta. Amém? Então, vamos lá. Vocês três que estão nesse cantinho, tem como vocês pularem para cá? Porque aí eu fico direcionando o olhar e eu gosto de olhar no olhinho de vocês. Aproveita que tem bem aqui na frente, se você chegar bem pertinho. Eu trouxe alguns slides, obrigada, viu, pessoal? E é bom que vocês já movimentam um pouco. Isso é bom para dar uma movimentada no grupo. Vamos lá, por que a gente pensou em descomplicando as emoções? Como foi muito bem falado aqui, a mulher, ela... Quando vem uma emoção, não só a mulher, mas nós, seres humanos de modo geral, vem uma emoção e a emoção, ela nem sempre é clara. E enquanto eu orava por esse momento nosso, a sensação que eu tive é que muitas de nós, eu me incluo, olhamos para a vida, só que a gente não vê a realidade. A gente vê a realidade, mas essa realidade está manchada ou distorcida. Só que sabe qual que é a boa notícia? Adivinha por que ela está manchada? A realidade, às vezes, ela está manchada, mas você vê ela manchada, mas na realidade ela não está. Por quê? Porque depende do meu e do seu olhar. Então, a boa notícia é, se tem algo distorcido, pode ser distorcido, porque você está no comando. Só que a gente lembra disso? Não. E aí, sabe qual que é a outra questão? Que enquanto a gente cantava, o Senhor falava comigo. A gente cantou aquela música, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí o Senhor me questionou, será que não importa as circunstâncias? Ou, às vezes, a circunstância realmente manchou a minha realidade, e aí, quando eu olho para o que o Senhor me disse, é algo. Quando eu olho para a realidade, as minhas emoções me cegam e eu não consigo mais acreditar. E aí, quando a gente também canta, você tem valor, aí você ouve a pessoa falando, você até sorri. Ai, que legal. Mas, no fundo, você está, e se ela soubesse...
Aí é onde eu sempre falo. Existe a soberania de Deus, sim ou não? Mas existe a responsabilidade nossa. E qual que é a responsabilidade? É assumir. Primeiro passo que eu falo, que eu chamo de para distorção. Primeiro passo, reconhecer. Realmente a minha vida eu estou vendo embaçada. Realmente a minha vida eu estou vendo distorcida. Realmente eu estou acreditando, eu estou querendo acreditar no que Deus me fala, mas no fundo eu não acredito. Isso é só ainda uma introdução. E o Senhor também pediu para eu dizer algo a vocês, ao nosso grupo, que quando eu era menor, mais nova, o Senhor me deu uma visão, e uma visão assim, uma imagem, né? E a imagem que veio era uma pessoa manca. Por que ela estava manca? Porque uma perna não estava fortalecida, ou estava menor, ou não estava fortalecida. E aí eu questionei, falei, Senhor, por que uma pessoa manca? E em 1 Reis, teve até um versículo, só que como isso foi agora que o Senhor me deu, eu não trouxe ele para vocês, mas falava muito isso, que às vezes a gente manca nas decisões com Deus. E aí eu questionei, por que uma pessoa manca? E aí o Senhor me disse algo, disse, a minha igreja se preocupa em crescer uma perna. A perna, certeza que vocês sabem, o que a igreja mais foca? Na parte pode falar, na parte espiritual. Vamos crescer, vamos entender e tal. Mas esquece a parte emocional. E olha que interessante, está no mesmo tronco, na mesma parte. Se essa está dolorida, está pequena, está machucada, como que eu caminho? Caminho assim, eu consigo correr? E outra coisa, se tiver assim, eu vou ter que... E aí, eu consigo correr? E olha aqui, ó, o que acontece comigo? Desequilíbrio. Aí, às vezes, você questiona, por que, Senhor, que a minha vida está tão desequilibrada? Ah, talvez eu e você estejamos mancas. E aí, na hora de tomar decisões, ah, não, Senhor, eu vou ter que pular. Ah, não, Senhor, é ali que eu tenho que chegar, mas... Ou é aqui, mas está aqui na minha frente, mas eu tenho que pular. Porque aqui, ó, eu não olhei. Aqui eu não fortaleci. E aí eu esqueci de olhar para as minhas emoções. E somente quando eu fortaleço os dois, aí eu posso voar como as águias. E o que a palavra diz? Que aqueles que confiam no Senhor voam como águias. Aí já começa a questionar, que foi algo que eu conversando hoje, né, com a Silvinha. O Senhor falou muito sobre confiança. O meu povo, nem sempre, ou não tem, vou afirmar, confiado em mim. Por quê? Por causa dele mesmo. Por causa das suas próprias lentes, que eu chamo muito isso de lente. A forma como eu vejo o mundo é a forma como o meu interior está. E como eu não paro para olhar como o meu interior está, fica lá, manchado, distorcido, e eu vou empurrando a vida e não vivendo. E o Senhor me trouxe hoje para dizer, você pode, sim, viver a sua vida. Mas não adianta você ficar culpando o outro, você ficar se vitimizando, ou você ficar dizendo, mas não posso fazer nada. Pode, principalmente se você confia no seu Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, e Ele é fiel para te fortalecer, porque mesmo que você não dê conta, o que habita em você, que é o... Pode falar mais alto. Ele te fortalece, por isso que o salmista insiste em dizer, o Senhor é a minha força. Então, mesmo que você hoje não acredite em você, saia lembrando que o Deus que você serve, que você confia, que você busca, Ele te fortalece. Então não é por nós mesmos não, porque nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas é pela graça, é pelo amor. Amém? Uau, só foi uma introdução. Eu preciso até saber, deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, aqui não... Aqui vai até que horas, só para eu controlar o tempo. São 8h45.
Jesus amado, vamos lá. Tá bom, 9h30 já me ajudou. Vamos começar o que eu preparei aqui para vocês e eu espero que esteja funcionando. Se não tiver... tá aqui. Ficou pequenininho. Mas eu quis mostrar isso daí porque eu fiquei com... Eu vou citar, não está dando para ler, está longe. Mas só para você entender de onde eu estou falando. Porque também não adianta eu chegar aqui, sou de Goiânia, sou psicóloga, tá. Mas e daí? Da onde eu estou falando? Me formei na Universidade Federal de Goiás, na parte de psicologia. Fiz um MBA em gestão de pessoas e coordenação de grupos, 2 MBAs. E a coordenação de grupos eu desenvolvi muito, porque eu amo treinamento, eu amo palestras. Eu trabalhei 5 anos na área em RH, e eu fazia parte de treinamento. Depois, eu não ficando satisfeita, eu fui entender um pouquinho mais, eu sentia muito falta da base bíblica para entender as emoções. E aí eu fui... Antes da parte bíblica, eu sentia falta de como usar o conteúdo da psicologia dentro das organizações. E aí eu fui fazer coaching. Fiz dois estudos de coaching na física quântica e coaching. Depois, não satisfeita, fui atrás de entender a base bíblica. Então, eu fiz uma pós-graduação em estudo bíblico. E depois, ainda não satisfeita, tá vendo o esforço? Ainda fui para a parte de aconselhamento bíblico, que aí, para mim, começou a fechar as ferramentas necessárias. Então, muita coisa do que eu vou trazer hoje é essa bagagem, muitas coisas não. Tudo que eu vou trazer é essa bagagem que me trouxe, ok? E principalmente a parte de aconselhamento, ela é bem prática, tá? Então, só para você entender de onde eu estou falando, porque, você não me conhece, então estou me apresentando, tá bom? Então, vamos lá. Emoções, já que o nosso tema é emoções. Pesquisas mostram que o medo, desencorajamento, desespero, angústias, ansiedade, preocupação, falta de perdão. Já começou a identificar aí algumas coisinhas? Que a gente fala emoção, é uma coisa grande, mas pequenas coisinhas são. Sabe outra coisa que é uma emoção que a gente esquece? A tal da mágoa. E sabe o que o Senhor me disse? Que mágoa é pecado também. E feridas, emoções feridas, alimentam o inimigo. Às vezes você fica, mas a minha vida não rompe. Tá, mas o que você está segurando? Se você está magoado com alguém, com você mesmo ou com Deus, você está segurando. Eu identifiquei que eu tinha mágoa de pessoas, mas principalmente de quem? Já parou para pensar nisso? Será que eu tenho mágoa de Deus? E a gente pode ter mágoa de Deus sim, sabe quando? Quando o que a gente queria, o que o nosso coração queria, se torna maior do que o que Ele quer. Forte, né? Então, voltando, as pesquisas mostram que as emoções, elas desencadeiam 1.400 tipos de respostas químicas e físicas, além de ativar 30 hormônios diferentes. Depressão e problemas de coração têm uma grande associação com estresse. Estresse é o resultado do caos de seus pensamentos. É um caos neuroquímico que vem dessas preocupações. Então, toda vez que eu me preocupo demais, eu estou gerando um caos na minha mente. Essa é uma neurocientista que eu estudo muito, a Dr. Leaf. Ela é da África do Sul, mas ela mora nos Estados Unidos. De 40% a 60% das doenças do coração estão relacionadas com... Você ouviu? 40%? Alto, né? 30% a 50% dos pacientes com depressão têm risco de desenvolver doenças. Aí qual que é a ideia? Se você não capturar as suas emoções, elas te dominam. O que significa isso? Se você não capturar, você pode ter uma confusão mental e isso gera essa bagunça dentro de você. Então, para eu começar a mudar algumas questões, o que eu tenho que fazer? Primeiro, comece a perceber o que você está pensando agora. Enquanto eu estou falando aqui, o que você está concluindo? Nossa, quer dizer que as minhas emoções interferem no meu físico? Sim. Opa, concluí isso, anota. Enquanto eu estou falando, nossa, eu estou magoada com fulano. Opa, anoto, vou pedir perdão, vou orar em cima disso. Percebe
que é isso que é capturar. Ou seja, não deixe, sabe qual que é o nosso problema? Problema não, dificuldade, porque problema já soa uma coisa negativa, né? Vamos pôr dificuldade, porque dificuldade é bom, é desafiador. A dificuldade nossa é que a gente não percebe o que a gente pensa. Esse é o problema da emoção. Tem um psicólogo, que eu sempre acabo esquecendo o nome dele, mas ele saiu na Veja e ele postou uma pesquisa, ele fala muito do cérebro frio e o cérebro quente, uma parte fria e uma parte quente. O que acontece? Quando eu ativo uma parte, a outra parte desativa. E uma parte é as emoções, a outra parte é a parte racional. Então, por isso que quando as emoções vêm, você esquece de prestar atenção nos seus? Pode falar. Por isso que ela te controla. Porque eu acho que as minhas emoções vieram do nada, e então eu não sou responsável por elas. Mentira. Tudo que eu penso, eu sinto e eu faço. Repete isso comigo. Tudo que eu penso, eu sinto e eu faço. Vamos movimentar mais ainda? Vamos com a mão aqui, ó. Tudo que eu penso, eu sinto e eu faço. E quando eu falo faço, eu estou falando de fala também. Então, tudo que eu penso, eu sinto e eu falo. Por isso que a palavra diz, né? Cuidado com o que você está falando. Você fala o que o coração está. Porque é verdade. Você vai falar o que você já está pensando e já gerou uma emoção. Então, você está falando do que você pensou e do que você sentiu. E aí eu falo. Aí, é muito legal isso. Inclusive, depois tem aqui o meu Instagram, eu faço alguns vídeos e alguns posts que vai fazer você pensar. O meu último post, um vídeo, eu falo sobre isso que eu vou citar agora. Eu digo o seguinte, olha que interessante essa analogia que eu cheguei. A gente vai lá e fala, mas fulano que me irritou. Não é mais ou menos assim? Não precisa levantar a mão não, mas pode pensar. Foi fulano que me fez isso, fulano me tirou do sério e tal. Aí eu fiz uma analogia, vamos lá. Tenho uma ferida no meu braço. Ela está infeccionada. Se ela está infeccionada, alguém ameaça chegar perto dela. Qual que é a minha reação? Pode falar. Se esquivar, gritar com a pessoa e tal. Inclusive, eu experimentei isso recentemente. Minha mãe está com o pé quebrado. E aí, eu nem estava perto do pé dela. Eu só passei assim, relativamente perto. Ela, meu pé, minha perna, meu pé, cuidado, cuidado. Eu falei, mas mãe, eu nem passei perto. Mas é isso que a dor faz. Você entendeu o que eu disse? É isso que a dor faz. A dor me deixa reativa. Sendo que a pessoa, às vezes, nem ameaçou nada. Mas eu imagino que ela ameaçou. E aí eu vou lá e reajo. Aí eu continuei falando no vídeo. Tá, agora vamos lá. Então, eu estou com a ferida aberta, a pessoa ameaça chegar, eu grito. Tá, qual que é a solução então? Vamos supor que eu resolva olhar para essa ferida e tratar ela. Depois que eu tratei, o que sobra aqui? Pode falar mais alto. Vocês estão boas nisso. Cicatriz. Sobrou cicatriz. Alguém ameaçou chegar, o que acontece? O que é mesmo? Simples. Onde está o problema? Não. Dificuldade. Ou tanto que a gente é comandado, né? Para falar problema. Não é problema. Dificuldade. Onde está a dificuldade? É porque eu não olho para mim. Aí, enquanto eu não olho para minha ferida, eu culpo. Inclusive. Vocês estão vendo tanto que é simples, mas é complicado? Ou é simples, mas é profundo. Mas é simples. A gente só precisa parar um pouquinho, alguns minutos, igual vocês estão fazendo, para começar a ouvir coisas novas, para ler a palavra. Por que a gente tem que meditar na palavra? Porque enquanto eu medito na palavra, eu renovo os meus pensamentos. Só que eu paro para meditar? Às vezes eu leio, mas eu não medito. Qual que é a diferença, André? Ler. Aqueles que confiam no Senhor são como águias e tal. Nossa, aqueles que confiam. Confiar. Senhor, o que eu preciso para confiar? Vou lá no dicionário, questiono o Espírito Santo. Para eu confiar, estou precisando isso. Aí só depois que eu confio assim, que aí eu vou conseguir voar como águia. Eu fico pedindo para voar como águia, mas eu esqueço de confiar.
Isso é meditar. Ah, mas eu preciso meditar em todo versículo? Não. Aquele que o Espírito Santo, aquilo que saltar aos teus olhos. Porque é isso que o Espírito Santo quer falar com você. Porque a mesma palavra pode ser lida por mim, pela Silvinha, pela TT, pela Renata, pela Lara. Cadê a Larinha? Larinha. E às vezes o que elas viram foi diferente do que eu vi. Porque eu precisava ouvir algo diferente. Só que aí, sabe o que a gente faz? A gente vem no domingo e fica só ouvindo o que o pastor passa. Só que o que o pastor passou é o que o Espírito Santo falou para ele. E o que o Espírito Santo fala com você? Você já parou para ouvir? Aí percebe que ele fala a todo instante. Mas a gente ouve? Então, o problema, olha gente, olha o tanto que é complicado. A gente fala problema toda hora. Qual que é a dificuldade? Está em mim ou é porque Deus não fala? Em mim ou porque Deus não fala? Em mim. Isso é tomar a responsabilidade. Isso é assumir as rédeas da sua vida. Com Deus na frente, mas você segurando as rédeas. Ele vai te orientando e você vai. Percebe? Isso é cristianismo. Não é aquilo, fechei o olho, orei, vai acontecer e eu não faço nada. Jesus não fez nada? Ele poderia curar em oração, mas ele curava em oração? Tipo, orando lá só ele e o Pai? Não, o que ele fazia? Ele visitava as vilas, ele olhava no olho das pessoas, ele dava um abraço, ele olhava uma ensanguentada que tocou o manto dele, ele não precisava olhar. Mas ele sabia que o olhar faria diferença. Emoção funciona assim. Segundo a inteligência emocional, ela é uma, lê lá, intenção. Pode falar de novo, é uma? Então, quando eu emito uma emoção, é porque eu não consegui agir. Então, eu emito emoção para mostrar qual era a minha intenção da minha ação. Mas eu não dei conta. Por N razões. Então, o que eu faço? Toda emoção, ela está querendo, pode ler lá. Mais alto? Ah, então minhas emoções comunicam algo? Sim. Entendeu? Por que a emoção pode ser um aliado seu? E não um inimigo? Porque a emoção comunica como está o meu interior. Como assim? Então, aí eu fiz uma pergunta lá. A emoção, ela é? E aí, sim ou não? Não. Ela não é ruim. Você pode usar ela como um aliado. Por quê? Porque quando eu paro para olhar a minha emoção, eu posso acessar os meus. Porque tudo que eu penso, e eu faço. Então, a emoção, acionei uma emoção. Nossa, eu sou responsável pela minha emoção, sim ou não? Então, se eu sou responsável pela minha emoção e eu emiti ela, o que está dentro de mim que fez com que eu emitisse ela? Porque eu estou tentando fazer alguma coisa e eu não estou dando conta. Vamos lá, de forma assim, rápida, mesmo estando escrito muito ali, eu vou falar rapidamente. Tristeza, por exemplo, pode ser um jeito de se manter conectado com algo que não existe. Por isso eu sinto. Tristeza é a tentativa de eu voltar a um passado que não existe. Então, fiquei triste com algo. Estou querendo que volte o que foi. Tem problema ficar triste? Tem problema? Qual que é o problema? Quando que se torna um problema? Quando se torna intenso demais. Mas continuando. Raiva. Ai, gente, como eu amo a raiva. Porque a raiva é tão simples. E quase todos os pacientes, eu vou dizer que 70% dos pacientes que passam pelo consultório, a gente fala sobre raiva. O que é a raiva? É uma tentativa de defender meu território. Lembra um momento que você ficou com raiva? Agora, pode lembrar aí. Lembra, rapidinho. Agora, tenta identificar. Por que eu fiquei com raiva dessa pessoa? Porque ela ameaçou o quê? Ela invadiu que território? Ela ameaçou uma crença minha.
Por exemplo, eu acreditava que uma crença bem básica, que... Não, vamos até falar disso. Vamos falar, a minha crença é, todos os homens traem. Vamos supor que eu tenho essa crença. Aí eu fico sabendo de um caso perfeito, bonitinho, que não teve traição. O que eu faço? Eu fico com raiva. Aí eu começo a criticar. Eu critico porque eu estou com raiva, porque a minha crença é que isso não é real. Então, eu vou criticar. Vou ficar com raiva disso. Aí a gente não aprende a ser grato. Em vez de pegar aquilo para alimentar, uau, quer dizer que é possível. Uau, quer dizer que tem como sim. Eu aprendi por causa das minhas experiências, e isso você não tem que culpar ninguém. Foram as experiências que você teve, eu aprendi que homens traíam. E eu criei essa crença. Mas o fato de eu ter criado essa crença não significa que homens não possam ser fiéis. Homens podem ser fiéis, sim. O problema é que... Nossa, eu estou dando tanto conteúdo aqui, vocês estão conseguindo segurar? O problema é que eu aproximo de mim aquilo que eu estou cheia de, e não que eu estou vazio de. Como assim? Se eu estou cheia de medo de ser traído, o que acontece? Eu vou ser traída. Se eu estou cheia de eu mesmo não me olho, não me valorizo, aí eu aproximo pessoas que não vão me... Simples assim. A gente aqui complica. Aí a gente vai lá e fala, você não me valoriza. Ei, mas você se valorizou primeiro? Mas você faz isso. Mas peraí, o que você fez? É fácil, né, apontar? Mas a gente esquece que enquanto a gente aponta, olha quantos dedos tem para nós. 1, 2, 3. Dúvida. Dúvida é bom também. Necessidade de segurança e de se proteger contra riscos. Então, Deus foi lá e falou para mim, eu vou fazer isso na sua vida. Deus, mas para acontecer isso, eu vou sofrer. Porque eu vou ter que passar 1 ano naquela cidade sozinha. Tadinha de mim. Não, eu vou sofrer. Então, eu acho que isso aí que o senhor falou não é verdade, eu duvido. Ou não, você vai ser a profissional tal. Senhor, mas eu estou aqui, ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. O senhor está falando que eu vou chegar lá. Não, acho que para eu chegar lá, eu vou ter que me expor. E para expor, um monte de gente vai falar mal de mim. Prefiro ficar aqui, dúvida. Eu não acredito no que ele disse. Então, toda vez que eu quero proteger-me, eu tenho uma necessidade muito forte de segurança, eu não ajo, eu prefiro ficar enclausurada, é a palavra? Enclausurada. E aí você reclama, mas Senhor, o Senhor não faz as coisas, espera aí, será que Ele não fez ou você que não agiu? Será que Ele não falou ou será que você que não deu o primeiro passo? Ciúme, tentativa de expressar amor. Eu não consigo falar que eu amo, eu não consigo demonstrar, eu acho que eu demonstro muito pouco, então eu emito um ciúme. Vergonha, vergonha é ótimo também. Tentativa de se adaptar às normas de algum ambiente. Eu tenho vergonha, mas é porque eu não me acho capaz de me adequar àquele local. Então eu emito vergonha. E aí, isso aqui eu vou passar rápido. O que acontece, então? Eu te disse que o que a gente pensa é o que a gente... Por que funciona assim? Essa foi uma dúvida muito grande que eu busquei, e onde eu cheguei. A palavra fala, quando a Bíblia foi traduzida, teve a parte do grego, a parte do hebraico, e aí eles misturaram alguns nomes, e isso que talvez trouxe um pouco de confusão. Mas toda vez que a palavra fala sobre mente, sobre coração, sobre pensamento, sobre vontade, ela está falando a mesma coisa. Porque mente é o que eu sinto. Pensei, senti. Mente é o que eu pensei, porque o que eu pensei eu vou sentir. Mente é coração, porque coração é mente e emoção. Então, toda vez que a palavra que você lê, pensamento, coração, intelecto, pensamento já falei, crenças, expectativas,
vontade, livre-arbítrio, sentimentos, emoções, é tudo a mesma coisa, está tudo junto e misturado. E aí, eu gosto muito daquela palavra, eu não ia falar sobre isso não, mas vou falar, porque veio um clique aqui que eu acho que pode ser interessante. Você viu o que está do lado de crenças? O que está do lado? Pode falar mais alto. Sabe o que eu aprendi? Eu estou te falando o que eu aprendi. Talvez você não concorde, mas eu vou te falar o que eu aprendi, o que eu ensino e que tem funcionado. Expectativa. Quando eu espero, vamos supor, já sei, vou até usar aqui. Vamos supor que eu... estava na expectativa de que Bauru ia estar friozinho, porque Goiânia é quente, gente. Quem já foi em Goiânia? É quente, não é? Concorda comigo? Aí eu falei, nossa, vou poder usar umas coisas mais... Não, que bom. Aí chego aqui e está quente também, né? A minha expectativa era que tivesse... Se eu tivesse criado muita expectativa mesmo, tipo assim, vamos supor que eu só trouxe roupa de lã, de tanta expectativa que eu criei. Eu chego aqui e vejo calor. O que acontece dentro de mim? Pode falar alto. Entendeu que expectativa... Isso é eu que estou falando, tá? Não é bom, não é bom, não é boa. Porque quando eu crio expectativa, eu espero de... Tem problema eu esperar, Andréia? Eu falei para você lá, tem problema eu ficar triste? Então tem problema você esperar algo? Mas o problema é quando eu espero... Quando eu espero demais, vamos supor que eu esperasse que o meu quarto, já que está quente, meu quarto tinha que estar geladinho, que eu estou hospedando com a Silvinha lá. Tem que estar geladinho. Aí eu chego lá, nossa, não tem ar-condicionado. Aí eu vou lá e me frustro. Aí eu me frustro e eu começo a emitir comportamentos negativos sobre a pessoa que me hospedou. O que eu começo a fazer? Maltratar. Aí eu não sei nem por que eu estou maltratando, por causa da sua expectativa. Você acha que você não foi bem recebido. Oi? Um ar-condicionado faz diferença numa recepção, gente? Percebeu como a expectativa... e detalhe, por que eu dei esse exemplo? Porque o que eu fiz com ela? Quando eu criei expectativa, o que eu fiz com ela? Pode chutar aí. O que é? Não estou ouvindo, não. Desprezei o que ela fez. Por quê? Porque eu cobrei dela. Eu cobrei o quê? Tinha que ter um ar-condicionado. Gente, eu estou inventando, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, depois você fala que acha que é verdade. Tinha que ter um... Tinha que... Que expectativa é essa? Dica. Toda vez que você acionar tinha que, você está esperando demais. Porque ela não é obrigada a nada. Eu não posso e não devo obrigar ninguém, porque senão eu atropelo ele e eu passo o território. E aí ele vai ficar com raiva de você. E aí vai dar confusão emocional. Aí você entendeu por que você está com aquela briga entre casais aí? É um querendo defender mais o território do outro, em vez de um ceder. E geralmente a palavra fala para quem ceder. Porque quem que é a sábia da questão? Entendeu o que é ser sábia? É simples, mas é profundo. Alguém devia estar precisando ouvir isso, porque eu parei em expectativa, né? E expectativa, então, é isso. Então, cuidado com as suas expectativas. Aí, tá, André, qual que é a solução, então? Você pode esperar. Porque você pode preferir, eu preferia que tivesse um ar-condicionado, eu preferia que Bauru estivesse frio, mas o fato de não estar frio, isso não vai me impactar em nada, não vai me paralisar. Então, eu posso preferir. Então, repete assim comigo. Eu posso preferir. Eu posso esperar. O problema é quando? É demais. Porque eu crio expectativa. Nossa, vocês estão fraquinhos assim mesmo? Deixa eu ver que horas são já. Ai, Jesus, já são 21h14. Vamos acelerar, então. Tudo que você sente e diz e faz, antes foi um pensamento seu. Você percebe o que você acredita. Eu ia falar sobre Moisés, mas não vou, por causa do tempo, porque eu ainda tenho que te dar meu testemunho. Vou só citar Moisés. Depois você vai lá em Êxodo 3 e Êxodo 4. Talvez você pode aí até treinar a sua meditação nisso.
Lá em Êxodo 3 e Êxodo 4, o que eu queria te mostrar? Que foi o que Deus me revelou. Aqui acho que já é o terceiro ou quarto lugar que eu falo sobre isso. E Deus falou muito para eu falar sobre isso. Moisés, o Senhor começa a falar com ele, pede para ele se aproximar lá na sarça, quando a sarça fica, né, com fogo e tal. E ele se aproxima da sarça. Quando ele se aproxima da sarça, o Senhor começa a falar com ele. Enquanto o Senhor fala com ele, ele se assusta e aciona um medo. Porque ele fica com medo e ele começa a questionar, mas Senhor, se me perguntarem quem encontrou comigo, quem que eu devo falar que o Senhor é? E aí, quando eu li sobre isso, acionou algo. E aí o Senhor disse, aí o Senhor disse, deixa eu tentar explicar aqui para ficar mais fácil. Moisés, e aí eu questionei, né, o Espírito Santo falando comigo, Moisés pediu para Deus falar para ele como que ele iria apresentar Deus ao povo. Aí eu comecei a questionar, será que Moisés conhecia Deus? Porque se eu conheço a Silvinha, eu preciso te perguntar como que eu vou te apresentar para os outros? Eu conheço você, então eu sei como te apresentar. E aí eu comecei a questionar, então Moisés não sabia quem era Deus. Porque ele ainda não tinha, para eu conhecer alguém, o que eu preciso ter? Intimidade. Enquanto você não tem intimidade com alguém, você não conhece ele. E aí o Senhor me disse, o meu povo não tem intimidade comigo, não me conhece. E não me conhecendo, não se conhece também. Porque eu sou o Criador do meu povo. Porque depois, se você for em Êxodo 4, essa parte que eu te contei é Êxodo 13. Em Êxodo 4, o Senhor começa a falar, eu vi a situação de Israel e eu te levantei. E eu te levantei para você liderá-los. E aí o que Moisés fala? Lá em Êxodo 1, Êxodo 4, versículo 1. Mas Senhor, eu? Você tem certeza? E aí o Senhor disse de novo, está vendo como Moisés não sabia quem ele era? Porque ele não tinha intimidade comigo e não conhecia, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Ele tinha acabado de ir para o deserto. E aí o que ele fez? O Senhor sabia tanto que Moisés estava sendo incrédulo, que ele começa a fazer? Lá em Êxodo 4 você vai ver. Ele começa a dar sinais. Quais foram os sinais? A vara que se transformou em serpente e o outro foi Teve um outro sinal, 2 sinais, que agora eu estou esquecendo aqui. Mas esse da vara que se transformou em serpente. Então, ele faz algo acontecer, ele dá uma experiência para Moisés, para provar que ele era o Deus que ele estava falando que ele era. Porque Moisés não o conhecia. Porque faltava intimidade. Aí, eu achei tão fantástico, presta atenção nisso que eu te disse. O Senhor deu uma experiência para Moisés, para impactá-lo. Por que eu e você reclamamos da experiência que Deus nos dá? Sendo que é através da experiência que às vezes não. Através da experiência que o meu coração é impactado e que eu aprendo. Forte, né? Por que eu reclamo tanto da experiência, sendo que é na experiência que o Senhor testa o meu coração e bagunça, chacoalha a minha incredulidade? Então, eu poderia estar aprendendo com a situação, mas o que eu faço? O que o povo de Israel fez? Murmuro, acho ruim, Deus não me quer, o que está acontecendo comigo? Eu sou o pior filho do mundo, não. Aí, quer piorar não, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí lá, ainda em Êxodo 4, ele fala assim, tá bom, lá fala, o Senhor se irou com Moisés. Porque ele mostrou, deu experiência e Moisés continuava incrédulo. Aí, mesmo ele se irando com Moisés, ele falou, tá bom, Moisés, já que você não acredita, você não está acreditando nem confiando em mim, vou fazer o seguinte, eu vou levantar o seu irmão, Arão, que ele vai falar por você, já que ele é bom em falar. Aí ele levantou Arão. Só que sabe qual que é o problema? Se você vai um pouquinho lá na frente, acho que é o 14 ou 13, isso é muito interessante. Quem que liderou o povo para fazer o bezerro de ouro? O próprio Arão. Está vendo quando a gente briga demais com Deus, a gente tem consequência? Às vezes não é na hora, mas é lá na frente. Porque não era para levantar Arão, só que ele precisou levantar Arão porque Moisés não creu o suficiente. Forte, né?
Ah, por que Deus está me dando a experiência X? Porque talvez você ainda não aprendeu o que você tem que aprender. Enquanto você não aprender e parar de emburrar, de ser coração duro, não deixar ele trabalhar o que precisa ser trabalhado, ele vai insistir na experiência, porque ele é pai. E pai ensina, pai cuida. Porque ele sabe que se você não aprender lá na frente, você vai quebrar a cara. Pronto, resumi Moisés. Rápido e prático. Então, ele duvidou. E ele duvidou de Deus por quê? Porque ele não confiava. E por que não confiava? Porque ele não tinha intimidade. Por exemplo, Lara e uma amiga sua, vem aqui rapidinho. E alguém, Rebeca, vem Rebeca. Larinha, você vai fazer o seguinte. Sabe aquela brincadeira, você já deve ter brincado, só que geralmente a gente faz em roda, eu vou fazer só com vocês duas, de que uma fica atrás, uma fica na frente, aí a que está na frente se joga e a outra pega? Já brincou disso, né? Não tá bom, você vai pegar e ela vai se jogar, tá? Você se joga. Vai lá, vamos lá, 1, 2, 3, e a brincadeira. O que ela fez? Pode ficar aqui ainda. O que ela fez? Pode falar. Vamos lá. Por que eu achei que ela não confiou? O que ela fez? Né? Tipo assim, meu Deus! É o desespero. Que veio como um grito. Por quê? O que você pensou? Vem cá. O que você pensou? Vai que ela não me pega. Então será que ela... Será que ela? Não, o outro. Confiou? Então ela? E aí, por ela ter duvidado, ela acionou um desespero que veio de um grito, que foi o que ela fez. Mas ele veio do quê? De um pensamento? Duvidoso. Vai que. Não. Um pensamento vai que gerou um medo, um desespero e fez com que ela gritasse, porque ela estava querendo se defender de algo que ela imaginou, mas que não era real. Porque a Lara estava atrás, pronta para segurá-la. E você ia fazer tudo para segurá-la? Sim. Mas ela deixou? Deixou você segurar ela? Deixou. Mas ela deixou com? Dúvida. Obrigada, meninas. Entendeu? Aí Deus fala... Se joga. Aí você... Eu já fiz isso várias vezes, é muito interessante. Eu fiz com homens, é incrível. O homem ficava assim... Tipo assim, será que eu vou fazer isso mesmo? Porque o homem tem a tendência de defender mais seu território, porque isso é nato dele, né? Que bom, né, mulheres? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio, porque isto será saúde para você, para o teu âmago, para a tua medula e para os teus ossos. Olha que legal. Quando eu confio no Senhor e não no meu entendimento, olha o que eu gero. Saúde. E aí eu quero ir para a saúde para falar o meu testemunho. Para a saúde. Por isso que o que eu tenho mais ensinado, aprendido e estudado dentro da medicina germânica é que a forma que eu estou pensando e que eu estou sentindo é a forma que meu corpo reage. Então, e olha que interessante, a palavra é linda demais. Ela fala de medula e de ossos. E na medicina germânica, sabe qual que é a questão de problemas de medula e ossos? Autodesvalorização profunda. Então, eu não confio no meu valor. Eu não acredito em quem eu sou. Mesmo Deus falando que eu sou isso, aquilo, nele. Nem isso eu acredito. Então, e as minhas relações são tão ruins que eu me desvalorizei demais, não coloquei isso para fora, o meu corpo reage com problemas nos ossos, na medula e etc. Claro que, deixa eu me corrigir, a gente tem que estudar mais, mas de forma geral, estou te falando. Mas isso é muito lindo, porque mostra que o corpo reage. Então, se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Mas eu preciso de intimidade. Isso aqui eu vou deixar a tarefinha de casa. Então, você vai anotar as perguntas, tá? Para eu descobrir quem eu sou, a gente precisaria trabalhar a identidade. Como a gente não tem tempo de fazer isso aqui, porque eu ainda quero te contar a minha história,
você vai anotar essas perguntas. Essas perguntas, para quem preferir, eu tirei do Miles Monroe. Quem conhece Miles Monroe, que faleceu no acidente, tá, beleza. Você pode pegar lá do YouTube para você entender melhor. Mas, o que ele fala? Ele fala sobre as 5 perguntas do coração do homem, que é o que vai determinar o seu propósito de vida, ou seja, a sua identidade. As perguntas são, número 1, quem eu sou? E aí você vai escrever quem realmente hoje você acha que você é. Não fica fantasiando não, nem enfeitando. Você coloca de verdade. Eu acho que eu sou uma mal amada, uma não querida. Você põe de verdade. Porque se você ficar mentindo, você está mentindo para você mesmo. Seu corpo sabe disso, então ele não vai nem dar moral. Nem adianta. Então, você vai falar realmente quem que eu acho que eu sou. Por quê? Porque você respondendo essa pergunta, você vai poder depois orar, se arrepender e falar, Senhor, eu não estou acreditando na Tua palavra, então me ajuda. O Espírito Santo não falou que... Deus não falou que a gente tem um Consolador, que é o tal do Espírito Santo? Então, confia nele e se joga nele. Se joga, ó, confiança. Lembra da brincadeira aqui. Então, quem sou eu? Depois... Eu ia te ajudar com algumas perguntas, mas não vai ter como. Mas você vai... Não, tem sim, deixa eu citar. Quais são os seus sonhos, seus projetos, que medos que você tem, sua ansiedade, o que te consome, o que você é preocupada. Você vai começar a se questionar em relação a isso, tá? Quem quiser tirar foto, eu dou um tempinho para você tirar a foto, por causa do nosso tempo. De onde eu vim? Isso é tão interessante que ele começa a falar. Você acredita que você veio de onde? De uma raça? De uma evolução biológica? O seu valor vem dessa resposta. Você vem de onde? Se você acredita como Jeremias, que está lá, né? Que eu fui formado, em Salmos 119 e Jeremias, que eu fui formado desde o ventre, com um propósito, com um chamado. Se eu acredito nisso, eu vou me comportar assim. Se eu acredito que ninguém me ama, ninguém me quer, porque minha mãe tentou me abortar, porque meu pai eu nem sei quem que é, porque minha mãe me abandonou e me deixou com outro, você tem direito de pensar isso, e eu respeito. Vou repetir isso. Você tem direito de pensar isso e eu respeito. Só que a sua vida vai continuar a mesma. Porque você não está se responsabilizando, você está culpando. Então, mesmo que você ache isso, você tem que ser verdadeira. Eu acho que eu vim à toa nesse mundo porque eu não queria ter nascido. Já pedi para morrer várias vezes. Ei, se você pediu para morrer, se arrependa. Porque você está brincando com a vida. O Senhor é muito duro em relação a isso. Porque só Ele te deu a vida e sem gratidão. Você tem direito? Tenho, respeito sua dor, mas resolva ela. Eu já orei com várias pessoas e é incrível. Deus é tão precioso que todas as vezes que eu oro com uma pessoa que tem algo, um pensamento, né, suicida, o Senhor me revela na hora e pede para ela se arrepender. Porque isso trava. E é tão forte isso que Deus me pediu para orar uma vez com uma grávida. Sabe por quê? Porque a grávida estava amaldiçoando o feto. Porque o feto era resultado de uma relação sexual solteira. O Senhor me mandou até a grávida. Comecei a orar com ela. E o Senhor me mandou porque ele falava. Esse feto, essa criança, ela tem um chamado. Só que a mãe não entendeu isso. A mãe está amaldiçoando. Isso é muito sério. Aí eu fui até a mãe e a mãe chorava horrores. Porque eu nem a conhecia, né? Deus mandou ir lá. E aí, orando com ela, ela reconheceu, ela se arrependeu. Eu amaldiçoo minha filha, porque eu me sinto muito culpada, porque ela veio de uma relação que não deu casamento, enfim, que foi ilícita. E daí veio. Então, para de reclamar da experiência e faça algo a partir daqui. Você não pode mudar o seu passado. E ela começou a entender isso, e ela entendeu que ela tinha um papel na vida daquela criança. E ela se arrependeu, nós oramos e choramos juntas. É necessário. Por que estou aqui? Por que você existe? As pessoas comuns não sabem, por isso se mantém ocupada. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ok, eu respeito sua decisão. Ok. Mas enquanto você não fala por que você está aqui, você está recebendo isso de alguém, você está vivendo sua vida em cima disso. Ok, é sua opção. Sem foco, sem objetivo, sem propósito, é necessário pensar, é necessário buscar, inclusive no Senhor, claro. Pronto? Pode passar? 4. O que eu posso fazer?
Qual é o seu dom? Para saber o que eu posso fazer, o que você já faz? O que você faz como ninguém faz? Qual é o seu dom? O que você faz assim que seu olho brilha? Eu estou com um projeto online que aí, assim que sair, eu vou divulgar para quem quiser acompanhar e passar para outras pessoas. E eu achei muito interessante que a pessoa que eu contratei para estar comigo, as duas, uma delas virou para mim e falou assim, André, é incrível, que ela já trabalha comigo em outras coisas. Ela falava assim, meu Deus, como seu olho brilha quando você fala desse projeto. Porque eu sei que esse projeto é a minha missão de vida. Então, o olhinho brilha. O que seu olhinho brilha? Quando você faz o quê? Quando você está mexendo com o quê? O que você faz assim, sem ver, ninguém nem te pede. Né? A Silvinha mesmo, ninguém nem pede, ela já está arrumando as coisas, já está organizando, já está juntando o povo, já está juntando público, já quer... Está todo mundo junto. É o seu dom. O dom de juntar, o dom de fazer isso aqui acontecer, um dom de cuidar. Né? Cheguei lá, estava tudo organizadinho, arrumadinho, com presentinho. Obrigada. Com presentinho. Ela não precisava disso. Isso é um dom. Eu esqueço, né? Não trouxe nenhum chocolate. Eu esqueço, porque não é meu dom. Eu fiquei lembrando do quê? Do computador, desse negocinho aqui, dos slides. Eu vou lembrando da parte de ensino, que é o meu dom. Então, você tem um dom, só que você tem que descobri-lo. O que você consegue fazer como ninguém? Qual é a sua verdadeira habilidade? E se você tiver dificuldade nisso, existem profissionais para isso. Você pode procurá-los. Né? Psicologia, aconselhamento, coaching. Tá? Para onde estou indo? Qual é seu destino? Qual é seu senso de caminho de chegada? Você realmente acha que você está indo para onde? Ah, André, nunca parei para pensar nisso. Ah, você nunca parou? Então, qualquer destino serve. Enquanto você não parar para pensar no seu destino, qualquer destino, aí você chega no destino e acha ruim. Mas você não decidiu? Então, mas agora já não tem mais chance nenhuma. Tem, você não morreu. Você pode mudar daqui para frente, você não pode mudar para trás, você pode mudar para frente. Então, o que você decide fazer hoje? Não sei. Senhor, eu realmente não sei. Acho que a minha vida não valeu a pena, o meu destino não cheguei em lugar nenhum, estou cansada. Tá bom, o Espírito Santo me ajuda. E vai para a palavra. E vai conversar com quem vai te ajudar. E acha o seu destino. Eu estava indo para um destino. E até um momento foi bom, a experiência foi boa, mas o Senhor falou, chega, o momento agora é outro. Então é importante saber o seu destino. Tá, e por que eu estou te falando tudo isso? Lembra de Moisés, da vara, que virou serpente, Deus deu uma experiência e tal? Deus me deu uma experiência também, é a tal da esclerose múltipla. Alguém conhece? Levanta a mão, só para eu ver. Tá. De forma bem rápida, esclerose múltipla, por que múltipla? Porque são várias, e por que esclerose? São inflamações. Onde? No cérebro. Então, dependendo aonde inflama, o seu corpo reage limitando os seus movimentos, sua fala. Tem pessoas assim que se entregam à doença, morrem em 2, 3 anos. Outras estão de cadeira de roda porque se entregaram também. Teve uma briga familiar que uma das pessoas da família me chamou de defeituosa. Quando ela me chamou de defeituosa, eu chorava horrores. Por quê? Porque acionou uma emoção. E acionou uma emoção porque tinha uma ferida. Lembra do braço, ferida? E qual que era a ferida? Eu achava que eu era defeituosa por causa do diagnóstico. E o Senhor teve que tratar isso dentro de mim. Ei, um diagnóstico não faz você defeituosa. Se você acredita que eu te escolhi e que você tem valor, por que você acredita que um diagnóstico te deixou assim? Entendeu que era uma ferida? Minha. Só que os relacionamentos, as experiências ativam e me mostram o que está dentro de mim. E aí eu entendi aquilo, falei, meu Deus, a minha identidade está deformada, porque eu acredito que eu sou defeituosa. Isso foi em 2015, que foi onde o processo começou a romper. Foi quando eu tratei isso. E aí, vou só falar mais uma coisa que eu estou lembrando aqui, que de novo, eu vou falando que o Espírito Santo manda. E eu te disse que era para trabalhar o meu coração e o coração das pessoas a minha? Como que Deus me mostrou isso? Em 2015 também, estou trazendo mais as coisas, as últimas coisas. Eu fui parar no hospital de novo.
E eu fui parada no hospital de uma forma muito linda. Por quê? Nossa, tá vendo? Olha a diferença de mudança de mente. Vai para o hospital de forma linda, né? Isso é mudança de mente. Porque você vai falar, nossa, eu vou para o hospital, é ruim. Talvez não. E aí eu fui. E eu falava assim, eu questionava. Aí qual que era a minha pergunta? Porque a gente repete, né, as coisas. Minha pergunta era, por que eu estou voltando? O senhor já prometeu cura. Eu ia toda a igreja que eu ia, as pessoas oravam comigo, ministravam cura. E todo mundo falava, o senhor falou que vai te curar. Eu falei, eu creio. E assim, foram 13 anos desse jeito. Que agora que faz 15. 13 anos desse jeito. E eu, e aí, cadê a cura? Cadê a cura? Cadê a cura? Cadê a cura? Enfim, e aí eu fui e eu perguntei, por que eu estou indo de novo no hospital, sendo que o senhor já falou que a cura já está liberada. E aí o senhor disse, me levou em Lázaro, e se você for lá no final da história de Lázaro, capítulo 40, 42, por aí, ele fala assim, depois que Lázaro ressuscitou, o que aconteceu? O povo creu. E aí ele disse, você está voltando para o hospital porque você sabe que eu te curei, mas os outros não sabem. Então, eu preciso mostrar para eles que existe um diagnóstico, mas que mesmo assim eu cuido. Aí eu, tá bom, e aceitei. E aí, no hospital, meu pai dormiu um dia comigo, eu ministrei na vida dele, a gente teve uma conversa muito boa, minha mãe também, tivemos uma conversa muito boa. E tem um mês eu fiquei sabendo de algo. Com aquela minha volta no hospital, inclusive o meu médico, e eu lembro dessa conversa com ele, ele falou, Andréia, a própria medicina tem provado que as emoções curam. Ele não falou que Deus cura, mas ele falou as emoções. Porque dependendo do estado emocional, você pode gerar o seu corpo reações boas. E por que ele me disse isso? Eu descobri isso tem alguns dias. Porque eu não tive sintoma. Na verdade, eu tive uma vermelhidão na perna, que eu, por conta própria, e a gente tem o Espírito Santo, lembrou? Fui atrás do médico. E quando eu fui atrás do médico, fizemos a ressonância e estava começando uma inflamação na medula. Tem alguém aqui que é médico? Na medula não, no tronco, aqui. Alguém aqui é médico? Se você tem uma inflamação aqui, no tronco, né? Qual que é o problema? O que pode acontecer? Você pode perder movimentos. Então, quando meu médico viu, ele ficou desesperado. E aí ele falava assim, ela não teve sintoma, ela veio parar aqui, não sei por que razão. Existe alguma coisa cuidando dela. Entendeu por que eu precisei ter a experiência? Não foi por mim, foi pelo que Deus queria fazer para glorificar o nome dEle. Então, as experiências, às vezes não é nem para você, mas das pessoas que estão à sua volta. Só que aí a gente fala, Senhor, me usa, me usa, me usa. Aí Ele vai te usar, só que te usa de um jeito que você não queria e você reclama. E aí eu entendi. E principalmente quando eles me contaram isso, eu falei, caramba, isso tem que ir para o livro, isso tem que ser falado. Isso tem que ir para online, isso tem que expandir. O que você está guardando e você tem que expandir? O que Deus te deu e você não está usando? E aí eu tenho que, aí eu esqueci de contar isso, mas em 2000 por que eu falei 13 anos? Porque agora, esse ano tem 15 anos. Mas quando deu 13 anos de diagnóstico, o Senhor disse assim para mim, agora você está pronta, começa a falar. Eu falei, Deus, eu vou começar a falar de quê? Eu não tenho um laudo falando que eu estou curada. Aí o Senhor, mas e daí? Você não confia? Começa a falar, conta a sua história. Aí eu falei, tá bom, e comecei a obedecer, e é incrível. Você obedece, você dá o primeiro passo. Para abrir o mar vermelho, o que Moisés teve que fazer? Dar o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e aí começou a chover convites. E toda vez que, assim, convite para falar para 10, para 2, para 100, para 300, não importava, eu ia. Que é o que eu faço ainda hoje. E o Senhor me disse que eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, Ele me mata. O propósito é esse, se eu não fizer, Ele me mata, não tem propósito. E aí eu comecei a ir. Enquanto eu ia, eu contava o processo. E eu questionava Deus, eu falei, Deus, mas o Senhor vai querer que eu conte uma coisa que não tem cura? E eu ficava até com vergonha, eu falei, como é que eu vou contar um testemunho sem cura? Ele falou, mas a cura não é a razão da sua vida, o processo é. Por que você está idolatrando a cura e não eu que cuido de você? O foco não é a cura é consequência, o foco é o meu cuidado em ti. Porque tem 13 anos que a doença, 15, né?
equilibrado, os médicos não entendem. Os médicos olham a ressonância, inclusive esse meu médico que me acompanhou durante muito tempo, ele olhava a ressonância e falava assim, você está sem medicação, que é o que eu vou te contar agora, sem medicação, e sem a medicação que ele acreditava, na verdade, e falava assim, está desse jeito, isso aqui não é possível. É o cuidado. E eu comecei a falar, e todo lugar que eu falava, as pessoas eram impactadas, e eu comecei a entender o que ele me disse 13 anos atrás. Quantos anos? Por que você está reclamando de 1 ano, 1 semana, 1 mês, 5 anos? E aí, para eu tentar terminar, comecei a falar, ele me mostrou que eu estava idolatrando a cura, e ele me usou muito uma música, se você quiser anotar, Adelino Marçal, Deus é Deus, depois você pode meditar em cima dessa música. E aí eu comecei a confiar, fiz o que eu fiz aqui na frente, me joguei, falei, tá bom Deus, vou começar a falar e tal. Enquanto eu falava, eu conheci, mais ou menos uns 3 meses depois que eu comecei, eu conheci uma pessoa que conhecia a medicina germânica e outras formas de ver as doenças, e falou, eu conheço uma pessoa que trabalha de um jeito diferenciado, que acredita no que se acredita. E eu fui até essa pessoa. E a gente começou um trabalho. No que a gente começou um trabalho, o Senhor foi me falando, agora chegou o tempo. E a minha maior dor eram as medicações. Porque eu fiz a conta um dia, deram 2.000 injeções quase que eu tomei. E aí eu comecei a ficar com dó de mim. Ai, Senhor, 2.000, tadinho de mim. E aí o Senhor falou, ei, eu não falei que era para glorificar o meu nome? Se foram 2.000 injeções, se foram 10, se foram 100, se foram 300, qual o problema? Para de se achar coitadinha, de tadinha. Levanta e vai. Você não falou que você é guerreira, que você é soldada do Senhor? Levanta e vai. Aí eu, beleza, então vamos. Respira e vai. O Senhor é a minha força. E aí eu fui até ela, comecei a mudar mais a minha mente. Eu já fazia isso, eu comecei um processo de mudança de mente. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me dá uma voz médica para fazer o que o Senhor está mandando eu fazer, que era parar com os medicamentos injetáveis. Me dá uma voz médica. Comecei a orar. O Senhor me respondeu em menos de 1 mês. Em uma das palestras que eu levei para Goiânia, está vendo que você tem que agir? Porque fui eu que levei, se eu não tivesse levado, eu não ia ter conhecido. Eu levei em Goiânia uma palestra sobre depressão, de um pastor de aconselhamento bíblico, e aí ele disse o nome de um médico, e aí o Espírito Santo falou comigo, esse é seu médico. Eu falei, como assim? Mas esse médico, eu nem sei se ele é neurologista. Pergunta, pastor, esse médico é o quê? Nem perguntei, falei assim, é o quê? Né? Qual é a especialidade dele? Adivinha? Aí o Espírito Santo, tá vendo como é a sua resposta? Tá bom, desculpa, eu desconfiei. Ó, a desconfiança, a dúvida. Peguei e fui ao médico, coisa de 1 semana depois. E chegando no médico, falei do diagnóstico, ele disse assim, todos os meus pacientes eu trato sem essa injeção que você toma. Porque essa injeção, ela é tão forte que ela é parecida com chega a ser quase parecido com uma acho que é radioterapia, é isso que fala, né? Químio, enfim, ela é muito forte, porque ela não paralisa o seu sistema imunológico, mas ela modula, então ela é muito forte, que inclusive ela pode deixar feto defeituoso. Aí ele me perguntou, você quer ser mãe? Eu falei, quero, então você para de tomar esse remédio. E todo mundo que eu atendo que tem esclerose múltipla, eu só trato com ômega 3 e vitamina D. Qual que era a minha maior dor? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que confiar, começar a falar, me jogar, me expor, porque quando eu falei que eu ia começar a falar, minha mãe falou, não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso, ao medo da mãe. E eu entendo, é proteção. Mas eu falei, mãe, eu não vou desobedecer a Deus, eu vou falar. E aí eu comecei. Por eu ter obedecido, ele me deu um médico. Então, para a honra e glória dele, a minha maior dor, ele encerrou com 13 anos. Tem 1 ano e eu comecei o tratamento fevereiro, 1 ano e meio, que eu só tomo vitamina D e ômega 3. Para a honra e glória dele. Amém? Palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Então, tá vendo que ele responde sim, só que ele responde do jeito dele, não do seu. Então, por que você está pedindo que seja do seu jeito? E por que você está reclamando das suas experiências? Se eu não tivesse aceitado a experiência, talvez eu nem estaria aqui. E talvez nem você estaria ouvindo isso. E olha quantas pessoas podem ser impactadas por causa de uma história. Uma história. André, mas foram 13 anos, e daí? André, mas foram 2.000 injeções, e daí? André, mas foi sua adolescência inteira, de 16 anos para cá, e daí? André, mas você sofreu demais. Sofri.
Mas Jesus Cristo prometeu vida sem sofrimento? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Então acredita nisso, confia nele, ele vai te levar além. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.